Bom dia, gaúchas e gaúchos de essência alma pura. Estamos aqui no acampamento Farroupilha de Porto Alegre. Porto Alegre, capital de todos os gaúchos, nosso querido Rio Grande do Sul, Brasil. A ti, que está aí no seu celular, no seu notebook, assistindo os festejos Farroupilha de Porto Alegre, que hoje, 7 de setembro, nós estaremos fazendo a abertura oficial às 18 horas e nós já estamos recebendo aqui ele, que é o patrono dos festejos Farroupilha do estado do Rio Grande do Sul, Zeno Dias Chaves, conselheiro benemérito do MTG, esse tradicionalista nato, esse tradicionalista autêntico. E eu tenho o prazer de trazer aqui para os senhores o nosso patrono dos festejos Farroupilha do Rio Grande do Sul 2016, Zeno Dias Chaves. Seu Zeno, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui no acampamento Farroupilha de Porto Alegre. O nosso bom dia a todos vocês, aos companheiros e companheiras tradicionalistas, não só aqui do Parque Farroupilha, mas de Porto Alegre, de todo o Rio Grande do Sul e do Brasil, a nossa saudação cordial e dizer que vou permanecer até amanhã, retorno à minha terra, que é Caçapava, e dia 13 estarei de volta e vou ficar praticamente até o dia 20. Tem 2 dias que eu vou dia 16 a Mostarda e retorno dia 17 pela manhã, vou ficar toda a semana Farroupilha, acompanhando vocês, acompanhando e visitando amigos, visitando as entidades, os companheiros, enfim. Fico à tua disposição para se quiserem fazer alguma pergunta a respeito. Senhoras e senhores, Zeno Dias Chaves tem uma longa história como tradicionalista no movimento tradicionalista gaúcho do Rio Grande do Sul. Zeno, assim eu vou chamá-lo, Zeno, porque você é um jovem tradicionalista. O senhor já foi presidente do MTG, o senhor é conselheiro benemérito. Realmente fui presidente durante 3 anos e durante o meu período como conselheiro, nós tínhamos uma solicitação, conselheiros do MTG do modo geral, reclamações do pessoal, dos gaúchos que deixaram o Rio Grande e se espalharam por esse Brasil lá fora, criando entidades lá fora. Então havia uma solicitação para que nós criássemos alguma coisa lá, um órgão de instância superior. Foi criado umas coordenadorias que não funcionou. E aí, então houve a proposição, por sinal foi num congresso que eu estava presente, de se criar a Confederação Brasileira da Tradição. E coube a mim, quando assumi o MTG, assim que assumi, uma das primeiras medidas que tomamos foi aquela de tratar da criação da Confederação. Houve muita discussão, achando que nós estávamos invadindo culturas alheias, enfim. Então, eu inclusive fui muito questionado. Me recordo que numa reunião no 35, que um dos que mais me questionou a respeito da criação da Confederação foi o meu querido amigo Ivo Benfato, hoje um dos defensores da Confederação Brasileira. Nós criamos porque, vamos admitir, nós saímos um grupo do Rio Grande do Sul, vamos para o Paraná, para São Paulo, Goiás, enfim, criamos um CTG lá, Soldado do Pago, vamos cultuar a nossa tradição. Só que nós somos um pequeno grupo e a nós se juntam a nós 300, 400, 500 associados do CTG. O CTG não vai ser sustentado por uma meia dúzia. Então, eles não têm obrigação de conhecer como é os nossos usos e costumes, como é que é a tradição do Rio Grande. Então havia necessidade de um órgão de instância superior. Então foi por isso um dos motivos da criação da Confederação Brasileira. Não foi fácil, houve algumas divergências, mas criou-se a Confederação. E aí, o que aconteceu? Quando nós fizemos o congresso, a primeira reunião, que foi fizemos a carta de intenções, foi em Ponta Grossa, no Paraná. Nós fomos um grupo, até botamos um avião, um táxi aéreo, fomos com chuva para lá, fizemos uma reunião, foram 6, me parece que 6 companheiros do Rio Grande do Sul. Agora, eu recordo o nome deles, mas não vamos fazer conta aqui. Como fizemos a carta de intenções. Quando fizemos o primeiro congresso, que foi em Florianópolis, então houve a necessidade de nós fazermos a primeira diretoria. E tudo aconteceu no Castelmar Hotel, lá em Florianópolis. E aí, nessa oportunidade, resolveram fazer a diretoria. E como o Rio Grande do Sul, que era o pioneiro,
do culto às tradições, entenderam que o presidente deveria ser o presidente do MTG, que no caso era eu. Mas eu tinha tido um infarte há pouco tempo, estava precisando parar para Dá uma descansada. dar uma descansada da minha saúde, o meu escritório praticamente abandonado lá em Caçapava. Então, eu não aceitei. Só que os companheiros, a única pessoa interessada em assumir era o velho Dr. Jacó Monfilho, de Florianópolis. E ele estava disposto a aceitar. E aí os outros companheiros não queriam. Queriam que eu fosse o presidente e tal, que o presidente teria que ser do Rio Grande do Sul. Dos companheiros ninguém se manifestou. Aí não foi fácil. Foram no meu apartamento, no Castelmar Hotel, me lembro que os companheiros, liderados pelo Borghetti, então aceitaram a minha proposição. Vamos apoiar o Jacó. Aí botaram uma condição, o Jacó sendo presidente, que eu fosse o primeiro vice-presidente, terminaram me envolvendo igual, de qualquer maneira. Mas ficou, o Jacó era uma pessoa interessada, uma pessoa boa, muito sério, um rico de um companheiro. E assim se criou a confederação. Depois veio a história do patrono da Confederação Brasileira. Aí vieram me procurar também, o patrono tem que ser do Rio Grande do Sul. Eu propus o seguinte, não aceito. Levantaram o meu nome, não aceito. Então propus o seguinte, então vamos botar 12 patronos, que são os 12 que assinaram a Carta de Intenções. Então, Parabéns. 3 de cada estado, que foram praticamente 4 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Criamos, então, ficou 12 patronos da Confederação, parece que só existe a metade. Do Rio Grande do Sul era eu, o Bela Guarda e o Neisardo. Existe eu e o Ney, Bela Guarda já nos deixou. São Paulo parece que não existe mais nenhum. Agora do Paraná, o Sartori, o Rubem Luiz Sartori. Então está pela metade. Tá, até tem uns que eu nem sei de informação como é que estão, se estão vivos ou não. Mas nós fizemos esse trabalho, até um governador do estado me disse um dia, interessante, até foi uma brincadeira que surgiu. Enquanto tem uns que falam em separar o Rio Grande, tu foste a gauchar o Brasil. Porque fui eu que fiz a convocação para essa reunião lá em Ponta Grossa, lá no Paraná. Eu me sinto gratificado por isso, e agora que já estou com 89 anos de idade, eu e Paixão no dia 12 de julho fechamos 89 anos, ainda ontem conversamos por telefone, e ele infelizmente já com a saúde bastante complicada, a minha também não é grande coisa, mas é aquilo que eu disse no meu discurso que tu assististe lá em Triunfo. Agradeço a Deus por ter chegado a 89 anos, lúcido e ainda prestando algum serviço ao Rio Grande do Sul. E eu estou muito satisfeito de estar aqui com vocês. Pretendo retorno em Caçapá por necessidade de voltar, ficar mais 2 dias lá e volto para cá e vou acompanhar vocês até o fim. Seu Zeno, o senhor é natural de Caçapava ou o senhor está residindo em Caçapava? Eu nasci em Caçapava. Eu nasci na estância do Cerro Colorado, que era do meu avô, ficou para o meu pai. Ela, se tu olhares para o lado oeste, 2 quilômetros depois está o rio Camaquã, é Lavras. Olha para a esquerda, 2 quilômetros para a esquerda está o rio Camaquã, do outro lado Bagé. Então eu sou meio bagense porque a nossa família tinha propriedade tanto em Caçapava como em Bagé também. Então eu sou meio bagense também, a minha esposa é de lá. Então quando me perguntam, é natural, eu sou natural de Caçapava, nasci em Caçapava. E sempre onde eu vou, eu sempre levo o nome da minha terra, mas eu sou meio bagense também. Me estudei, o ginásio fiz em Bagé, e lá em Bagé eu tenho uma ligação muito forte, não só com a esposa, também até no meu tempo de desportista também eu participei em Bagé. Senhoras e senhores, nós estamos conversando aqui ao vivo, para o mundo todo ver, o patrono dos festejos Farroupilha do Rio Grande do Sul, Zeno Dias Chaves. Seu Zeno, como é que foi para o senhor quando você recebeu a notícia de ser escolhido? Porque o patrono dos festejos do estado do Rio Grande do Sul é uma comissão estadual que escolhe esse patrono e sempre escolhe um grande tradicionalista. Alguém que fez da cultura gaúcha a sua história. E fez a história da nossa cultura gaúcha. Como é que foi para o senhor receber esse convite, agora aos 89 anos? Para nós tradicionalista, foi um orgulho muito grande. Como é que foi para o senhor? Mais uma emoção? Mais uma ou foi diferenciado? Como é que foi para o senhor? Olha, eu estava num sítio que eu tenho, perto da cidade, onde eu me escondo, onde ali eu escrevo os textos, os livros,
que já estou com alguns livros lançados, inclusive um que lancei na feira em Porto Alegre, repercutiu muito bem. São Paulo recebeu muito bem, porque é sobre a Revolução de 32. Então eu estava assando uma carne, meu filho assando uma carne, nós os dois perto do fogo. A esposa, não me lembro, tinha saído, não sei onde é que andava. E aí o presidente me ligou e me comunicou da decisão. Eu fiquei muito feliz por isso. Perguntou, aceitas? Não, só tem que aceitar, né? Eu fiquei muito feliz com isso, porque é uma oportunidade que eu vou ter de... Eu sei que é um agradecimento por aquilo que eu fiz. Eu não fiz nada mais que cumprir com o meu dever. Mas, muitas vezes, nem isso é bem recebido. Você presta serviço e muitas vezes não é reconhecido aquilo ali. Pelo menos os companheiros estão me fazendo um agradecimento deste pouco que eu pude colaborar com as tradições do Rio Grande do Sul. Mas fiquei muito contente com isso. Aceitei e sei que das dificuldades, até a saúde, mas como tu viste lá em Triunfo, saí dali, me despedi. O presidente convidou para um almoço, eu agradeci, fui almoçar no acampamento. Triunfo tinha colocado um hotel à minha disposição, eu agradeci. Digo, eu não vou sair do acampamento junto com os companheiros de cavalgada. E participei da cavalgada, foram 14 dias de cavalgada. Fizemos 298 quilômetros, chegamos no dia 25 em Caçapava e nesse trajeto tive a oportunidade de receber tantas manifestações de solidariedade. Fiz uma palestra num colégio no caminho, lá em Rio Pardo. Enfim, foi uma coisa maravilhosa. Foram 14 dias. E a minha esposa me acompanhando, como sempre fez durante toda a nossa vida. Depois de mais de 65 anos de casamento, ela sempre me acompanhando a todos os momentos. Então eu estou muito gratificado por isso. Agora, com relação ao que eu fiz, eu repito, apenas cumpri com o meu dever. Nós éramos estudantes da época. Paixão Corto sabe muito bem disso, de vez em quando a gente se encontra, que nós festejamos os aniversários, junto paramos por motivos particulares. Paixão com problema de saúde, eu perdi um filho, interrompemos por um determinado período, outro que fazia aniversário junto, que era o Dr. Belaguarda, também já se foi, o Lessa, que era um companheiro, só o Lessa bem mais moço, o Lessa é um mês e um dia mais moço que a minha esposa, também já tinha nos deixado, então fizemos uma pausa. Quando nós íamos recuperar de novo, o Paixão Corto adoeceu e aí paramos com os festejos de aniversário, que sempre davam umas festas bonitas entre nós. Só imagino. Mas naquela época, aquela semente que o Cezinho Brajax deixou tinha desaparecido. Os grêmios gaúchos criados por ele praticamente desapareceram todos. Porque ele era militar, foi transferido para o Rio e aí faltou direção, faltou comando. Então eles foram desaparecendo. A única que sobreviveu é a União Gaúcha João Simões Lopes de Pelotas. E essa é a entidade tradicionalista mais antiga, CTGU 35, mas a entidade é a União Gaúcha de Pelotas. E teve um dos grêmios gaúchos, que aqui está um companheiro ali na recepção, que é pedretense. O Grêmio Gaúcho de Dom Pedrito, nem os documentos foram achados, queimou o cartório e queimou toda a documentação de Dom Pedrito. Então, aquilo tinha desaparecido. Na época nossa de estudante, andar pichado de gaúcho, não só em Porto Alegre, no interior. No interior também? Também no interior. Eu estudei em Bagé, o ginásio fiz em Bagé. Não, era difícil, né? Nós não éramos compreendidos. Éramos taxados de grossos. Olha, lá vai um grosso. Exatamente, né? E coisa que eu nunca aceitei, porque eu fui líder estudantil numa época de ditadura. Imagine só as minhas reações. Eu tive até alguns problemas sérios comigo. E aí recebi o nome de violento e tudo, mas não, violento não. Sempre, nunca as encrencas que botei, todas elas eu tinha razão. Sempre em defesa do... Não fazia arruaça, colocava, expunha um ideal, um pensamento. Sempre, eu não aceito injustiça. Tem uma história num restaurante em Livramento, uma vez comprei uma encrenca tremenda, porque botaram um negrinho que entrou para pedir um alimento para saciar a fome, uma noite fria, uma camisinha cheia, furadinha, e eu vi quando o dono do restaurante manda, bota esse negro lá fora. Aonde isso, seu Zé? Em Livramento, naquele restaurante que do outro lado é Uruguai. E eu levantei e disse, não senhor, vocês não vão fazer isso na minha presença. Não senhor.
Ele não vai sair daqui sem saciar a fome dele. E porque está de pé no chão, com a camisinha rasgada, ele veio aqui pedir, desde que entrou lá na porta, eu estou observando, pedindo licença para chegar até aqui. O senhor lembra em que ano foi isso, mais ou menos, seu Zano? 77, na Convenção de Livramento. Digo, ele vai sair daqui alimentado. E o pessoal aplaudiu. Estava cheio o restaurante, pegou a aplaudir. Ficou na nossa mesa, eu paguei a janta dele, saiu dali, e todo mundo, antes de sair do restaurante, vieram e deram dinheiro. Se tomaram dele logo ali, não sei. Mas ele não saiu sem se alimentar. O senhor ficou em paz com Deus pela sua atitude? Então os problemas que eu tive sempre foi em defesa do bem, não é? Nunca pelo mal. Então sempre foi assim, a minha vida foi assim. Eu tive uma vez um problema muito sério com a autoridade por causa de desrespeito ao tradicionalismo. Mas eu procurei sempre prestar serviço, divulgar nossas tradições. É muito difícil chegares na minha terra ou em qualquer lugar que esteja e me ver sem bota e bombacha. Muito difícil. Uma vez em São Paulo, estava hospedado na casa, eu fui com o departamento artístico do CTG de Caçapava, que eu era o diretor do departamento artístico, e aí estava hospedado na casa do professor Juarez Távora Ferraz, sobrinho do nosso Juarez Távora, que foi candidato à presidência do General. Isso aí, naquele tempo era um tremendo fumante, fumava demais. Estou pagando tributo por causa disso. E saí para comprar cigarro. É pilchado. E aí um casal me atacou. O senhor é gaúcho? Sou gaúcho. Não, eu vi. Aqui não. Aqui a gente admira o gaúcho por isso. Não tem vergonha de andar com a pilcha do Rio Grande do Sul. Então, coisas assim que deixam a gente satisfeito e tal. Bom, então saí, viajei, fiz viagem. Quantas vezes desci, entrei em avião e desci de avião pilchado gaúcho. Isso já chamava atenção. Mas eu me sinto satisfeito assim. Raramente eu boto um traje. Às vezes eu boto, mas nem sempre. 90%. Só quando a ocasião exige. Só quando a ocasião exige. Bom, pois bem. Aí, o que é que eu fiz durante a minha vida? Lá nós temos 8 centros de tradições e mais os piquetes. Sou fundador de todos. Sócio remido, sócio fundador e os piquetes. Criamos nos colégios, eu perco a conta, tá ali meu companheiro, que é meu parente, o José Dias, que anda comigo, eu perco a conta, mas a maioria dos colégios municipais tem departamento tradicionalista que eu criei, fora os que eu criei fora. Entidades tradicionalistas, eu ajudei a fundar 32 entidades. Né? E agora, o que é que eu estou fazendo? Já que eu estou com a idade avançada, com a saúde bastante prejudicada. Em 1977, me parece que foi, Congresso São Luís Gonzaga, eu levei uma tese, uma proposição, para que fosse criada, cada município cria um departamento de cultura, pesquisa a história do município. Feita essa pesquisa, na medida do possível, colocar marcos históricos em todos os pontos históricos do município, fosse abrangente de todo o estado. O doutor Ivar Artman, que era promotor em Carazinho, levou um trabalho parecido. Aí juntamos, modificamos, fizemos de 2 trabalhos, um só, modificamos a redação. E foi aprovado, só que não foi executado. Depois eu criei, não foi executado não, até por ali. A 21ª região foi a primeira que começou a fazer os marcos. Inclusive aquele marco, que nós estávamos lá, tu viu a minha choradeira lá? Vi. Lá em Triunfo. 30 anos atrás eu inaugurei aquele marco lá. Triunfo é a terra de Bento Gonçalves. Contaremos na abertura hoje esse fato que o seu Zeno está relatando para os senhores aqui ao vivo. Fundamos aquele marco. Aquele dia, imagine o meu estado de emoção. Quando o presidente me contou, mas eu não sabia que tu tinha inaugurado esse marco. Não só inaugurei, mas é um projeto. Citei o projeto. Aí brinquei com ele. Mas como é que tu nunca falaste nada? Os meus companheiros que foram presidentes não me contaram isso aí. Não sabia disso aí. Eu disse para ele, a diferença é que eu faço e não ando dizendo. Uma pena que tem uns que não fazem e dizem que fizeram. Eu brinquei com o presidente. Mas, então hoje nós estamos, eu tinha feito a conta agora, uns 2 dias atrás, peguei a relação,
eu dei uma entrevista, não me lembro que emissora foi, não foi para TV, foi para uma emissora de rádio, nós tínhamos já 29 marcas inauguradas. Eu me enganei, esqueci de 30, eu tenho certeza. Tem mais, mas que eu me lembro de 30 marcas inauguradas. O ano passado, na cavalgada da Chama Crioula, inauguramos o marco do Passo das Traíras. Não tem nada a ver com a Revolução Farroupilha. Foi o último combate da Revolução 93, onde o Aparício Saraiva foi ferido. E assim eu que estou procurando desenvolver esse trabalho. E agora tem um grupo de jovens nos ajudando, inclusive Bagé, eu vou dar um assessoramento para eles a partir de janeiro. Eles queriam começar agora, não, deixa parar, porque não adianta projetar, então, vamos fazer tais e tais marcas no município de Bagé. E muda o prefeito, e o prefeito não acho que não tem condição. O problema é esse do município, né, seu Zeno? Então deixar para o ano que vem, inclusive agora o Rotary Clube, que é um departamento, junto ao Rotary Clube Tradição, que vai nos ajudar nesse trabalho de pesquisa. É o que eu estou fazendo agora, e as palestras que me chamam, nos colégios, tudo, sempre procurando dar a minha colaboração. Senhoras e senhores, nós estamos falando, mostrando ao mundo inteiro Zeno Dias Chaves. Ele é patrono dos festejos Farroupilha do Estado do Rio Grande do Sul, já foi presidente do MTG, fundou a CBTG, complementando o seu Zeno. Hoje nós temos a CITG, Confederação Internacional de Tradição e Folclore. Seu Zeno foi o criador da CBTG porque tinha CTG ali, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e tal. Nós temos CTG no Brasil inteiro. Nós temos CTG lá na Amazônia Ocidental, na Bahia, em Brasília. Nós temos o grande MTG de Brasília hoje, pertence à CBTG. E nós temos CTG no mundo inteiro. Então, o ideal deste tradicionalista tinha uma visão futura, que hoje estamos presenciando, onde o MTG completa 50 anos esse ano 2016, e nós temos a honra de ter aqui esse patrono dos festejos Farroupilha, um tradicionalista de 89 anos, que muito fez pela nossa cultura. Seu Zeno, nós só temos a agradecer ao senhor por tudo que o senhor fez, pelas brigas com as autoridades, pelos ideais, pelas proposições e muito mais. Muito obrigado por tudo que o senhor fez e por estar entre nós, trazendo essa cultura maravilhosa ao vivo e a cores para o mundo inteiro assistir. Eu não sei qual é o tempo que tu dispõe, mas eu teria... O tempo é o tempo que o senhor precisa para continuar contando a sua cultura. Em 1978, era presidente do MTG o Dr. José Teodoro Belaguarda de Menezes. E nós tínhamos uma reunião no CTG Estância de Montenegro, uma reunião do conselho. Eu vim de Caçapá, deixei a minha esposa em Lajeado, com a esposa do Belaguarda, e nós viemos para a reunião. Foi quando chegou a proposta de fazer o Festival de Arte e Tradição, em parceria MTG e Mobral. E aí os companheiros receberam não muito bem, eu senti quando foi... Os conselheiros? Estava meio dividido. Tinha uns achando que nós junto com o Mobral e tudo, não é aquela coisa toda. Eu sei que o Belaguarda me chamou e disse, tu é que vai dar o parecer a respeito. Analisa bem a proposta e dá o teu parecer. Eu fui para uma sala e fiz o meu parecer. Analisei, pensei, eu não faço nada sem pensar. Ou acerto ou erro, mas eu penso antes. Às vezes a gente pensa em fazer um beija-flor, acaba fazendo um morcego, mas a gente erra também. Acaba fazendo um João de Barro. Então fomos para uma sala e dei o parecer favorável. E aí fui explicar para os conselheiros por que eu estava dando o parecer favorável. Vamos aproveitar essa infraestrutura governamental, o dinheiro do Estado, para fazer o festival. 2, 3 anos, o Estado cai fora. Quem tem a matéria-prima somos nós. Sem dúvida, o artista é nosso. O artista é nosso. Daí o Enarte, é o Enarte. Nasceu em julho de 1978, na Estância do Montenegro, com o parecer que eu dei. Olha só, eu apresento o Enarte há 10 anos e não sabia dessa história. Como a história viva nos alegra e nos enriquece? Pois bem, nessa ocasião, aí vem a história que eu faço questão de relatar. Nos apresentaram para mim, para o Belaguarda, na hora do almoço, 2 japoneses se formaram em agronomia e vieram fazer estágio na região do cítrico. São Sebastião do Caí, Montenegro, aquela região da laranja, da bergamota, etc. Vieram fazer estágio. E começaram aí as festas do CTG. E começaram a gostar. Japoneses? Japoneses, 2 japoneses. Eles se apresentaram. Um deles falava regular o português, o outro não falava quase nada.
Mas aquele que falava, eu perguntei a ele, o Bela Guarda também perguntou, sabatinamos ele. O que é que vocês estão achando? Uma maravilha. Tanto é que quando nós voltarmos para Tóquio, vamos criar um centro de tradições em Tóquio. Só que não criaram um, criaram dois. Cada um deles criou um centro de tradições gaúchas. Digo, eles vão criar centro de tradições japonesa. Não, criaram centro de tradições gaúchas. Se continua, não sei. Mas naquele período que eu estava na presidência do MTG, que foi bem depois, eles estavam em atividade. Mas só para o senhor saber, eu não sei se tem no Japão, não vamos enganar o nosso telespectador, mas na China, nós temos o PTG China Véia. O Clodoaldo é o patrão lá. Grande abraço ao Clodoaldo, que deve estar nos assistindo ao vivo. Na China, PTG China Véia. Nos Estados Unidos, quando aquele Copa do Mundo, que foi em 94, que ganhamos lá, durante aquele, já estavam criando, me parece, eu não sei se era o sexto ou o sétimo CTG nos Estados Unidos. Inclusive, quando eu estava na presidência do MTG, eu fui acordado, que eu parava lá no MTG em cima, no segundo piso ali, eu tinha o meu apartamento ali. 1h da madrugada, mais ou menos. Eu não lembro o nome do rapaz. Esse rapaz, no Congresso de Bagé, que foi em 79, levou um trabalho, que é outra coisa que eu digo, nós não podemos nos preocupar com nós temos que nos preocupar com os problemas do Rio Grande do Sul. Criou um trabalho sobre ecologia, ciclo dos momentos era o título, para que nós, tradicionalistas, nos preocupássemos mais com os problemas ecológicos, com desrespeito à natureza, e fechou com um projeto que eu tinha na minha terra e na minha região, de respeito à natureza, onde fiz uma frase que depois a Secretaria da Agricultura usou, me pediu para usar, digo que o que a gente faz de bom, não se fica com ela guardada, se distribui. O homem, na ânsia pelo dinheiro imediato, está desrespeitando a natureza, decretando sua própria destruição. Então esse trabalho desse menino fechava exatamente com o meu projeto. Vamos nos preocupar com os problemas ecológicos, porque eu fui diretor de rural, de cooperativa, então sentia na pele os problemas que nos afligem. E esse menino levou aquela tese e eu até meio discuti forte durante ela. Me lembro que o velho, saudoso Hugo da Cunha Alves e a esposa levantaram dele, bem mais velho que eu, tinha idade do meu pai, entraram de lá e vieram onde eu estava para me cumprimentar. Eu saí em defesa e aprovamos a tese. Esse rapaz me liga dos Estados Unidos. O senhor lembra de mim, assim, assado? Eu sou fulano, ele é de Rio Grande, rapaz. Claro que me lembro, mas o que está fazendo nos Estados Unidos? Eu sou funcionário da Varig. Eu estou lhe comunicando que acabei de criar um CTG aqui nos Estados Unidos. Me manda tais e tais coisas daí e tal. Olha, eu chorei, eu sou muito chorão. Tu viste lá. Então essas coisas agradam a gente. Então eu me sinto feliz por ter dado, porque não é só eu. Quantos companheiros meus da minha idade, até mais velho é difícil tu achar alguém mais velho que eu, mas da minha idade, não são muitos que estão daquele grupo. Se tem aquele dia lá, aquele grupo nosso de 77 a 79, porque eu vim atuar mais a partir de 79. 77 eu estava lá no interior, me comunicava com os companheiros daqui e tudo. Eu me recordo que em 49, inclusive, uma vez fiz uma reunião na rua, ali na esquina Democrática, não estava nem o Paixão e nem o Lessa. Então, a turma de Bagé, a turma de Dom Pedrito, o Silva Neto, o Luiz Carlos, os de Bagé tinham uns que jogaram futebol junto comigo, nós estávamos uma reunião ali, para a gente nos manter mais entrosados, ligações, porque naquele tempo nem todas as cidades do interior tinham telefone, né? Às vezes para ligar para Porto Alegre eu tinha que ir a Bagé, aquela coisa toda. Então, mas a gente já trabalhava, já fazendo alguma coisa. E compreendido por uns e não compreendido por outros. Não foi fácil, o negócio não foi fácil. Da festa do aniversário, que foi em Caçapava, Paixão foi na véspera para lá, porque Paixão ia muito a Caçapava. Às vezes só, não ia nem a convite, ia lá para me visitar. Então, nós nos damos mesmo que irmão. E aí um agrônomo, que foi colega de turma do Paixão, foi jantar na minha casa, comigo e o Paixão, e a esposa dele perguntou:
vocês naquela época tinham certeza que o tradicionalismo ia tomar essa dimensão que tomou? Paixão diz, eu estou com muita fome, o Zeno responde por mim. Seguiu jantando e eu respondi, não, tenho certeza que não. A gente tinha esperança, mas certeza não. A gente estava fazendo tudo aquilo, mas não tinha certeza que fosse tomar a dimensão que tomou. E hoje tomou uma dimensão muito grande, já está, eu acho que veio para ficar, tenho certeza que veio para ficar. Agora nós temos que ter cautela, nós temos inimigo na trincheira. E num país onde os valores éticos e morais estão escasseando, nós temos que ter muita cautela com isso. Concordamos, tio Zeno Dias Chaves. Tio Zeno, o pessoal está me dizendo lá que o churrasco está esfriando e que eu tenho que deixar o senhor almoçar. Senhoras e senhores, a TV Tradição, diretamente do acampamento Farroupilha de Porto Alegre, apresentou os senhores Zeno Dias Chaves, o patrono dos festejos Farroupilha de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Ele é patrono do estado do Rio Grande do Sul. E se nós fôssemos continuar aqui, senhoras e senhores, teríamos história viva para transmitir aos senhores durante 2, 3 horas. Mas eu vou liberar esse tradicionalista nato, que o almoço já está servido a ele, para ele almoçar e descansar. Claro que voltaremos numa outra oportunidade a falar com o nosso patrono, porque ele tem uma série de compromissos hoje aqui a cumprir, a imprensa está cercando para entrevistá-lo também e eu vou liberá-lo. Eu agradeço a sua companhia aqui comigo na TV Tradição, que é a cultura gaúcha para todo mundo ver. Prometemos voltar, tão logo tenhamos aqui mais uma grande autoridade tradicionalista, especialmente na nossa cultura, como este tradicionalista que está, Zeno Dias Chaves, patrão dos festejos Farroupilha do estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, até breve.